Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Na Quinta-feira Santa, o Evangelho de São Lucas, ele nos traz uma palavra que Jesus fala, que os outros evangelistas não trouxeram, não escreveram. Jesus diz assim para os apóstolos: desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Jesus fala isso para eles. É a última ceia. Foi ali naquele lugar que se chama o cenáculo, que Jesus institui esses dois sacramentos importantes para a nossa vida na Igreja Católica. Ele institui o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. É a base da nossa vida. Sem isso, nós estamos fritos. Nós precisamos da Eucaristia. E por nós precisarmos da Eucaristia, nós precisamos do sacerdote. Ali Jesus estava instituindo a primeira missa que aconteceu. E por que eu estou falando isso? Justamente por causa do que Jesus está falando nesse Evangelho de São João, capítulo 6. Durante esses dias vocês fiquem atentos, que o que Jesus vai falar agora é a questão da Eucaristia. Ele vai introduzir agora os apóstolos na tentativa de eles compreenderem que Jesus é o pão da vida. É Ele que é o verdadeiro alimento pelo qual nós devemos buscar. Por isso que hoje ele está dizendo no Evangelho, né? Olha, vocês estão me procurando. É que hoje, esses dias teve algumas festas aí na igreja e as leituras elas não entraram. Mas tudo começou ali com a multiplicação dos pães. O pessoal estava tudo com fome. Aí Jesus multiplica os pães, eles comem. Sobrou ainda até muitos pães, muitos cestos.
Aí agora eles vão atrás de Jesus. Aí Jesus hoje fala assim: ah, vocês estão me procurando, né? É porque eu saciei vocês, é porque vocês comeram o pão, né, e ficaram saciados. Aí ele diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde. Esse alimento do nosso dia a dia aí, que nós nos esforçamos tanto, né? Para tomar o café da manhã, para almoçar e para jantar, para lanchar. Ele diz: olha, não se esforcem tanto por esse alimento não, mas se esforcem sim pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. E foi isso que aconteceu lá, naquela quinta-feira santa, quando ele fala para os apóstolos, né? Desejei ardentemente celebrar essa Páscoa convosco. Aí em seguida está ali o pão e ele diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Aí ele termina todas as duas frases dizendo: fazei isto em memória de mim. E ali, como eu falei, ele estava instituindo o sacrifício da Santa Missa. E ao mesmo tempo agora ele completa aqui dizendo: é esse alimento que nós devemos nos esforçar. Teve uma época na igreja que se só comungava uma vez por ano. Depois, só com a autorização do diretor espiritual ou do confessor. Algumas pessoas até comungavam, né? Todo domingo. Depois começou-se a comunhão diária. O Papa Pio X, São Pio X, ele cooperou muito com isso, que a Eucaristia fosse alimento nosso para todos os dias, até para as crianças. Ele instituiu também, ele fez com que as crianças também pudessem receber a Eucaristia, porque é o alimento da vida eterna. É o alimento que nos encaminha para a vida eterna. A carne, o sorvete, o pão diário, isso só nos dá vida para esse mundo. Mas para a vida eterna, somente a Eucaristia. É tão forte isso para nós, que o terceiro mandamento diz que nós devemos guardar os domingos e devemos guardar os domingos de festa e festas da igreja. Não podemos faltar, e se nós faltamos, isso implica em pecado mortal. É interessante que tem pessoas que elas ficam admiradas, né? Quando nós sacerdotes dizemos: olha, faltar à missa ao domingo é pecado mortal. E se você morrer em seguida, você vai para o inferno, a pessoa diz: cruz credo. Porque na cabeça das pessoas está que é só matar e roubar. Elas não conseguem entender que a alma da igreja, Jesus, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, ele veio do céu para celebrar a missa aqui. Porque a morte no Calvário é a missa. Ele veio para celebrar a missa e nos dá como alimento Ele mesmo, porque o alimento da Eucaristia é Ele mesmo. Agora, o demônio sabe muito bem disso. O demônio sabe que o que nos mantém em pé nesse mundo é a Santa Missa, é a Eucaristia. Ele sabe muito bem disso. Ele tem até inveja de nós. Porque
receber Deus ele não pode, e nós podemos. Até os anjos, os santos padres, até eles dizem que até os santos anjos, os anjos que estão no céu, de uma certa forma, eles se sentem até inveja de nós, porque nós podemos nos alimentar de Deus e eles não podem. E o demônio fazendo isso, ele vai nos colocando em situações para que nós não nos alimentemos do corpo e não bebamos do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que ele faz? A primeira coisa que ele coloca é a preguiça. Quantas pessoas que por preguiça não vão à missa? Chega no domingo e gostam de ficar rolando em cima da cama. E vai até 10 horas, 12 horas, até meio-dia, dormindo. E nem disposição tem para ir à noite mais também. E aí eles colocam os jovens nas noitadas de sexta para sábado e de sábado para domingo. Aí os jovens ficam a noite toda, entram madrugada adentro, nas festas, no pecado, bebedeira e tudo mais. E quando chegam na hora de ir na missa, eles não vão, porque estão de ressaca, estão indispostos. Olha o que é que o diabo faz. E vai jogando as pessoas no pecado em cima de pecado. E aqueles que têm consciência, eles sabem que eles não podem receber a Eucaristia porque estão em estado de pecado mortal. E nem assim eles se esforçam para se confessar. E sabem que precisam receber e não vão. E Jesus está dizendo: esforçai-vos. Quantas vezes na vida religiosa e nas comunidades, nessas comunidades que tem aí, os missionários, depois de muito tempo, aí o demônio começa a cansá-los, É muito trabalho, é muita coisa para fazer, E chega na hora da missa, eles estão tudo cansados e não vão à missa. E estão dizendo que estão pregando o Evangelho, anunciando e convertendo muitas e muitas pessoas, e eles se perdendo porque na missa não vão mais. Eu acho bonito quando eu venho muitas vezes para celebrar essa missa das 6 horas, eu sempre encontro uma senhora, que ela vem ali, olha, você vê, a mulher vem em passos lentos, quase que mancando, com um terço na mão, aí sobe essa ladeira toda que tem aqui embaixo. Quem mora aqui em Cachoeira sabe que a Canção Nova, o santuário fica num lugar bem alto, em relação à Cachoeira Paulista, e essa velhinha todo dia ela vem cedinho, e vem com o tercinho dela, e vem rezando. Quando ela passa por mim, ela, bênção padre, Deus te abençoe, e ela vem. Para chegar aqui, ela deve demorar muito, mas se esforça, deve acordar bem cedinho, porque a missa é 6 horas, ela mora lá embaixo, vem ali a passos lentos, Pai Nosso e Ave Maria, glória ao Pai, e contemplando os mistérios da vida de Jesus, ela vem se esforçando, dando ainda o que resta da vida dela, das forças que ela tem naquelas pernas, que dá para se perceber que aquelas pernas daquela mulher não tem mais tanta força assim, e ela vem e participa da missa. Esforço. Tem uma outra pessoa também que mora em um bairro aqui bem distante, não tem carro não, de vez em quando eu encontro também, e vem para a missa. Eu falo 6 horas porque é uma missa meio desajeitada, 6 horas da manhã,
Para quem gosta de dormir, tem que ter muito esforço mesmo para acordar, porque para chegar na missa das 6, tem que acordar no mínimo 5 horas. Tem que ser 5. E vem com aquele terço na mão, andando ligeiro, e atravessa aquela ponte lá de baixo. Essa pessoa está até aqui, mas não vou dizer quem é, para não ficar todo assim, né? Mas vem lá de baixo caminhando, com o terço na mão também, se esforçando, porque não quer passar o dia e começar o dia sem a Eucaristia, porque imagina, o primeiro alimento que coloca na boca é Deus. É o primeiro alimento. Depois vem o café da manhã, depois vem o pão com manteiga, presunto, queijo. Mas imagina você colocar o primeiro alimento na tua boca, é Deus, é Ele que vai te dar força na caminhada durante o dia. Estava aí esse encontro das mães que oram, né? Essas mães, elas só vão encontrar força para rezar pelos filhos e pelas dores dos filhos, porque hoje uma das maiores dores das mães e dos pais também é quando um filho vem e diz assim: mãe, eu sou gay e já vivo morando com uma pessoa há tantos anos. Que dor no coração dessas mães e que dor no coração desses pais. E aonde é que eles vão encontrar força, se não na Eucaristia, se não no pão do céu, se não no alimento que dá força nesse caminho que nós vamos para o céu. O Bento XVI, ele conta que no início da igreja, quando havia aquelas grandes perseguições aos cristãos, aí os cristãos tinham que celebrar aquelas missas escondidas, né? Não é assim como hoje, que nós temos essa facilidade toda, né? Missa toda hora, e ninguém tem, pelo menos por enquanto, não se tem dificuldade nenhuma para se celebrar a missa, não se tem empecilho nenhum do governo, das nações, nada. Mas no começo lá do cristianismo não era assim, os imperadores perseguiam e matavam os cristãos. E o Bento XVI conta que um sacerdote, celebrando a missa lá nas catacumbas, escondido com aquele grupo de fiéis, e o imperador já tinha lançado o decreto que aonde se celebrasse uma missa e eles encontrassem, todas as pessoas seriam exterminadas, seriam mortas. E esse povo lá celebrando a missa, de repente chegou, descobriram que eles estavam lá. Aí eles disseram assim: mas por que vocês celebram essa missa? Nós não dissemos para vocês que não era para ter missa, senão vocês vão morrer. E a resposta do sacerdote foi essa: sem ela nós morreremos. Nós precisamos dela. Sem ela nós não vamos suportar tanta perseguição, tanta dor. Sem ela nós não vamos encontrar nem força para morrer agora, porque vocês vão nos matar. Assim é a Eucaristia. E eu repito, Satanás sabe muito bem o valor da Santa Missa, muito mais do que nós. E eu te pergunto, será que ele já está te introduzindo na preguiça? Será que ele já está te colocando em situações
de divertimentos que você acha que são melhores. E aí você já está se desviando do caminho do pão que te leva para o céu. E você está indo atrás do pão que te leva para o inferno. Estejam atentos. Aí o demônio, outra coisa que o demônio faz é colocar decepções. É um pedido que nós fazemos a Deus e nós achamos que Deus não deu e não vai dar, e ficamos com raiva e deixamos de ir na missa. É quando um parente morre. Quantas pessoas que por causa da perda de um parente abandonaram a missa e não se alimentaram mais com o pão do céu. Estão no mundo com saudade dos parentes que morreram e com raiva de Deus porque levou. E aí eu digo, faltando a missa, meu filho e minha filha, você jamais irá se encontrar com seus parentes, porque quem falta à missa vai para o inferno um dia. E a única forma de nós nos encontrarmos com os nossos parentes que já estão em Deus é participando do sacrifício da missa aqui na terra. Porque quem falta à missa não se salva. Como é que você vai matar a saudade dos seus parentes e entes queridos que estão no céu, se você se revolta contra Deus aqui? Aí o demônio coloca a revolta e as pessoas não vão mais. Se esforcem. Até nós sacerdotes precisamos nos esforçar. Quantos sacerdotes que por preguiça não celebram a missa? E aqui eu estou me incluindo, estou me colocando dentro. Por preguiça. Às vezes por gostos que se dizem ser melhores que o mundo apresenta e não vai. Que Deus nos dê a graça de que a palavra que Jesus hoje nos traz, esforçai-vos, sem esforço, sem desejo, sem vontade nossa própria, nós não iremos ao encontro do alimento que nos dá a vida eterna. Esforcem-se. Não espere somente a vontade. Eu estou com vontade, eu vou. Eu estou sem vontade, eu não vou. Não, meus irmãos, com vontade ou sem vontade, vão. A melhor forma de nós expressarmos o nosso amor à Eucaristia e o amor à Santa Missa é quando nós vamos sem vontade, mas nós vamos. Porque aí nós estamos mostrando para Deus que realmente nós queremos. Mas quando vai, só vai porque só tem vontade, não tem tanto mérito. Mas quando se esforça, Deus bate palma. Esse aí realmente me ama. Esse aí realmente me quer. Porque sem vontade, mas vai e se esforça. Que a Virgem Maria, a mãe da Eucaristia, ela no dia de hoje nos ajude e nos fortaleça para que nós jamais venhamos a abandonar a Eucaristia, porque Jesus disse: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então vamos continuar a celebração da Eucaristia, porque eu já estou com fome e eu preciso me alimentar, senão eu perecerei. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.